A maior operação contra a corrupção policial da história prende mais de 60 PMs e 22 traficantes do Rio de Janeiro. Exclusivo. Escutas autorizadas pela Justiça mostram a associação criminosa entre policiais corruptos e bandidos. Fala, meu mano, se você quiser atravessar, a gente faz sua segurança aí, entendeu? Presa a mulher que sequestrou um bebê de 3 meses em Brasília enquanto a mãe fazia entrevista de emprego. Cardeal australiano próximo ao Papa Francisco é afastado depois de ser acusado de pedofilia. O presidente Michel Temer é notificado pela Câmara Federal da denúncia por corrupção passiva. O Conselho Monetário reduz para 4% a meta da inflação para 2020. Organização criminosa ameaça o funkeiro Mr. Catra por ter exaltado facção rival no show. Cristiano Ronaldo divulga foto com filhos recém-nascidos, os gêmeos Eva e Mateu. Fãs relatam dificuldades na venda de ingressos para o show do U2 em São Paulo. Você coloca em todos os setores, nenhum consegue comprar. Gigante da indústria eletrônica anuncia a volta da produção de discos de vinil em escala mundial. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizaram hoje a maior operação da história contra a corrupção policial. Até este momento, 62 policiais militares e 22 traficantes foram presos. As investigações revelaram que a quadrilha, formada por policiais, todos de um mesmo batalhão de São Gonçalo, cobrava propina de traficantes e agia em conjunto com os criminosos em mais de 40 favelas no estado. Os PMs arrecadavam por mês R$1 milhão. E foi a partir da prisão de um traficante há mais de um ano que a polícia começou a investigar o pagamento milionário de propina aos policiais que foram presos hoje. O criminoso delatou como funcionava todo o esquema. Ligações telefônicas interceptadas pela Justiça e obtidas com exclusividade pelo SBT Brasil revelam agora a negociação entre PMs corruptos e traficantes. O funkeiro Mr. Catra está sendo ameaçado pela organização criminosa paulista que age dentro e fora dos presídios. O cantor é acusado de exaltar uma facção rival que atua no norte do país. A polícia do Amazonas investiga se o cantor cometeu apologia do crime. A indicação de Raquel Dodge para a sucessão de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República foi publicada hoje no Diário Oficial. Só que antes da nomeação, ela precisa ser aprovada pelo Senado. O presidente Michel Temer foi notificado hoje pela Câmara dos Deputados da denúncia por corrupção passiva que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Bem, vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Essa pressa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi combinada com o governo Michel Temer? Obrigado, Kennedy. A polícia australiana acusou o mais alto representante da Igreja Católica no país de pedofilia. O cardeal George Pell é o principal conselheiro financeiro do Papa Francisco. O bairro de Copacabana, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, viveu hoje um dia de fúria. 2 pessoas morreram. Um porteiro foi atingido por uma granada e uma moradora sofreu um infarto. Imagens de celular mostram pânico durante a troca de tiros entre a polícia e os traficantes do Morro Pavãozinho. Foi presa em Planaltina de Goiás, a 60 quilômetros de Brasília, uma mulher que sequestrou um bebê de 3 meses enquanto a mãe da criança fazia uma entrevista de emprego. O Ministério da Justiça vai investigar denúncias de irregularidades na venda de ingressos para o show da banda irlandesa U2, que acontece em outubro, em São Paulo. O PROCON também pediu explicações à empresa responsável pela venda das entradas. A Tickets for Fun não quis se pronunciar sobre o assunto. E a seguir, a Alemanha goleia o México e vai disputar a final da Copa das Confederações. Gigante da indústria eletrônica anuncia que vai voltar a fabricar discos de vinil. A gente volta já já. O
O governo tentou, mas não conseguiu aprovar a urgência para a reforma trabalhista nesta quinta-feira. Pois é, o Senado estava esvaziado. As contas do governo central, que inclui o Tesouro Nacional, o Banco Central e também a Previdência, fecharam o mês de maio no vermelho. O déficit de quase 30 bilhões de reais é o mais alto desde 1997. Outra notícia importante da economia nesta quinta-feira é a primeira redução da meta de inflação em 14 anos. O Conselho Monetário Nacional fixou em 4,25% a meta para 2019 e em 4% para 2020. Voltamos agora a Brasília com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy, para saber qual é a importância desta redução da meta de inflação, Kennedy. Obrigada, Kennedy. Deputados da oposição entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para forçar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a analisar os pedidos de impeachment de Michel Temer. Rede, PT e PSB contam 21 pedidos protocolados. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, deu 10 dias para Rodrigo Maia explicar por que não analisou os pedidos. E em instantes, Copa do Brasil tem rodada com média de 4 gols por jogo. E Cristiano Ronaldo divulga foto dos filhos gêmeos recém-nascidos. Não perca, é já já. Agora o futebol, as quartas de final da Copa do Brasil começaram com grandes jogos. Pois é, Bruno Vicari, boa noite. Foram 12 gols em 3 partidas, hein? É isso mesmo, Nascimento. Boa noite, Raquel. O Flamengo já está se sentindo em casa no seu estádio, a Ilha do Urubu. Viu, Raquel? São 3 vitórias em 3 jogos. No Sul, o Grêmio, então, atropelou o Atlético Paranaense e agora tem a vaga nas mãos. O jogo mais emocionante foi entre Palmeiras e Cruzeiro. Empurrado pela torcida, o Verdão conseguiu recuperar um resultado que parecia perdido. Quase 3 décadas depois de encerrar a produção, a Sony, que é uma das maiores indústrias de eletrônicos do mundo, decidiu voltar a fabricar o bom e velho vinil. O motivo? As vendas de vinil não param de crescer em vários países, inclusive no Brasil. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.